Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Olá, amados e amadas. Hoje teremos que falar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Isso tudo tem que acontecer, pois já está tudo profetizado. Veja este verso de Lucas 21 e começará a entender. São forças ocultas que dominam esse mundo, que já está no maligno. Cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço. Pois ele sobrevirá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Ficais acordados, pois, portanto, orando, em todo momento, para terdes força de escapar de tudo o que deve acontecer, e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Lucas 21 e 34 a 36. Amados e amadas, veja que o Messias já nos adverte para ter cuidado com o nosso coração, que significa nosso interior, para ele não ficar preocupado, e ficar embriagado, com a Babilônia, pois já foi deixada para isso mesmo. Para os ímpios, cair nela, veja que é como laço, ou uma armadilha. Observe que ele fala, que virá, para todos os habitantes da terra, ou seja, não tem como não passar por provações. Todos teremos que passar por ela. Veja que é falado, para ficar acordado, ou seja, não dormindo, com palavras humanas, como 99,9999% estão dormindo. Orando representa buscar ao Pai e ao Filho, e não aos homens, para que possamos ficar de pé diante do Messias, ou seja, ficar com justiça na sua presença, e não cair nos laços dos homens, que derruba o mundo inteiro com suas astúcias. Vi depois outra besta sair da terra, tinha 2 chifres. Apocalipse 13:11. Amados, chifres na Bíblia representa poder. Veja que são 2 chifres, ou seja, 2 poderes que dominam o mundo. E quem são estes 2 poderes? O primeiro chifre poder é o sistema político, e o outro chifre, o outro poder, é o sistema religioso. Estes 2 poderes andam juntos e misturado. São 2 poderes falidos perante o Pai.
Não estou falando de falência física de dinheiro. Estou falando de falência espiritual. São poderes que são ricos de coisas materiais, porém pobre e falido no espiritual, pois são poderes que só visam lucros e dinheiro. É o que importa para eles. E para isso, eles fazem de tudo pelo poder, mesmo que tenha que passar por cima de tudo e todos. São pessoas que fazem de tudo pelo poder, mesmo que tenha de humilhar, massacrar, roubar, matar e destruir. É isso que importa. Para eles, eles só pensam no melhor desse mundo. São poderes corrompidos e mentirosos. Por isso são falidos e caídos perante o Pai. Tanto o poder político como religioso. O que se encontra neles são mentiras e mais mentiras. Por isso esse mundo não melhora, só tende a piorar, pois a cobiça das pessoas está cada vez mais pior. Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Amados, nesse verso o Messias está nos revelando quem são os construtores, os líderes religiosos, que constroem templos, altares e imagens, tudo obra, feitos mãos humanas. Amados, a palavra maçom significa pedreiros, ou construtores. O primeiro construtor, na Bíblia, foi Caim. Caim construiu a primeira cidade, como está em Gênesis 4:17. Caim foi lavrador, assim como os fariseus. Nessa parábola em Mateus, sobre os lavradores, Caim foi errante, e saiu da presença do Pai, assim como os sacerdotes fariseus, e saduceus, e escribas. O segundo construtor foi Nimrod, que fez o Templo de Babel, a primeira Babilônia. Salomão foi outro construtor, e hoje nos tempos modernos, foi criado os pedreiros modernos em 1090, o Priorado de Sião. E ela mesmo fundou os Templários, daí houve divisão, e começaram a guerrear, uma contra o outro. Isso originou na França e se estendeu para a Inglaterra. Então temos dois lados de construtores, uma francesa e outra inglesa. E no meio dos dois lados, os falsos judeus, chamados de sionista, que são os grandes banqueiros internacionais. Praticamente eles dominam o mundo todo e em todas as economias do planeta. As guerras em vários países são produzidas por estes dois poderes de maçons, financiados pelo sionista, que infiltra os dois lados e jogam um contra o outro, porque quanto mais caos no mundo, mais os banqueiros ganham. Com a desgraça dos povos, estes poderes das trevas, os pedreiros, eles dominam tudo. Hoje no mundo, nada nesse mundo que não passa pelas mãos deles. Tudo é controlado por eles, seja religião, política, tecnologia, financeiros de todos os países, mídias, rádios, televisões, jornalismo. Tudo é influenciado e manipulados por eles. Tudo que imaginar, eles controlam e manipulam, desde a agricultura até a rede de indústria farmacêutica. Tudo está em seu poder. Eles jogam dos dois lados, pois assim divide tudo. Assim, enquanto as pessoas ficam brigando uma com as outras, é mais fácil deles dominar. Eles dividem tudo para conquistar. São poderes das trevas que fazem qualquer coisa por poder, e seus planos é dominar e escravizar todos. E eles são tão diabólicos que fazem tudo isso, mas disfarçam de pessoas muito boas. Eles fazem filantropia. Tens redes de creches, hospitais. Através da filantropia, eles enganam o mundo todo, pois todos pensam que estão fazendo caridade, mas são mestres em saber enganar os povos no mundo todo. O senhor falou que Allan Kardec era maçom, ou foi maçom. Pergunto, como pode um espírito tão evoluído fazer parte da maçonaria, onde sabemos que ali estão os espíritos mais rudimentares, materialistas, egoístas, ateus, etc. A pergunta demonstra um desconhecimento total da maçonaria. Primeiro passo, primeiro desconhecimento absurdo. Ninguém entra na maçonaria se for ateu. Você só é maçom, só é iniciado na maçonaria se você crê em Deus. Se não acreditar em Deus, não entra na maçonaria.
Veja o que é o preconceito, né? A instituição é estigmatizada. O espiritismo também foi estigmatizado. A maçonaria é instituição de classe, gente. Tem nada a ver com coisa ruim. Os maçons todos são homens de bem. Um dos princípios da maçonaria é a família. Eles todos são filantrópicos. Onde tiver uma maçonaria no mundo, tem filantropia. Tem escola, tem instituição para amparar cegos, deficientes físicos. Eles são benemérito da sociedade. Grandes revoluções históricas foram feitas pela maçonaria. Grandes seres foram maçons. Mozart foi maçom. Simão Bolívar foi maçom. Andrada, o responsável pela Inconfidência Mineira, foi maçom. Leon Denis, o grande filósofo espírita, foi maçom até a sua morte. No Brasil, tem milhares de espíritas maçons. Muitos maçons. A maçonaria é a reunião, um encontro que reúne as diferenças. Tem católicos, protestantes, espíritas, tem padres maçons ativos, empresários, tem judeus maçons. O único critério exigido para você entrar, crer em Deus. Entendemos que podemos reverter isso, podemos ser um ponto de inflexão e fazer com que esse Brasil realmente um dia os governantes e os pastores Hernandes, é muito bom estar entre amigos. Verificamos que os líderes religiosos constituíram uma verdadeira organização criminosa. É assim que o Ministério Público se refere aos líderes da Renascer na denúncia pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato e falsidade ideológica. A bispa e o apóstolo foram presos ao tentar entrar nos Estados Unidos com 56 mil dólares, o equivalente a 120 mil reais não declarados e escondidos na bagagem. Tinha dinheiro até dentro de uma Bíblia. E agora nós somos irmãos. Alô, todos meus irmãos maçons, muito obrigado de todas as potências, de todas as oficinas. Nossos ideais são os mesmos. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Juntos, irmãos, um tríplice fraternal abraço. Muito obrigado pela confiança. Que o Gadu nos proteja sempre. Estamos aqui com o deputado Jair Bolsonaro, Marcos Feliciano. Eu sou Francisco, do movimento Avança Brasil Maçons BR, e que continuemos lutando pela democracia nesse país que nós tanto amamos. Estamos juntos e misturando. Valeu, Brasil. Obrigado. Brasil sempre. Obrigado. Abraço. Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Prudente construtor, e do outro lado está a cidade mundial. Você vai ter em casa essa colher, essa ferramenta, amém? Essa aí não é para você enfiar no cimento, não. Isso é ungido. Isso aí é para você tocar nos seus projetos, nos contratos, nos processos. Aonde você tocar vai ser abençoado. Não vai enfiar isso no cimento e largar lá, pelo amor de Deus, né? É porque eu não trouxe a minha. Se você visse o tamanho da minha, a minha é maior do que a que eu usava quando eu era pedreiro. É desse tamanho assim, ó.
Eu não quero que você faça contas, pegue calculadora, caneta, negativo. Você vai dizer para Deus: Senhor, eu faço parte desta construção. E você vai investir até o dia 12 de outubro. Que dia é hoje? Hoje é 20? Então, tem 14 dias, 13 dias ou 14 dias por aí. Então você vai investir R$153. Ele tá cobrando o chapéu, presidente. Eu vou trocar aqui, ó. Oramos e clamamos, porque nós queríamos esse projeto que poderia mudar essa nação. E hoje nós louvamos a Deus. Então, já que vocês pediram, com muita alegria, o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Tenha fé, acredite no próximo e queira realmente. Amados, agora ficou claro. O que são as trevas? São religiosos e políticos, todos juntos e misturado, querendo apenas uma coisa: poder e mais poder. Agora me explica, aquele general que falou que ia levar os princípios maçons lá para o Congresso Nacional. Alguém pode me dizer o que um pedreiro maçom está fazendo na marcha para Gadu? Como ele mesmo disse que o deus dele é o Gadu, entendeu que tudo não passa de um joguinho de poder que eles travam entre si. Como pode um presidente que se diz ser sério estar alinhado com todas estas gente boa? Vocês viram que são tudo gente boa, pessoas das mais firmeza de honestidade. Amados, estão tudo no coloio. Bobo é quem acredita em político e religiosos, pois o Messias mesmo sofreu nas mãos deles. E tanto o Messias como apóstolos e profetas foram mortos pelo poder político e religioso. Na época do Messias, Roma era o poder político, e os fariseus eram o poder religioso. Que juntos tramaram e mataram o Messias. Agora te pergunto, pode de um espinheiro nascer boa fruta? É claro que não. Quem planta vento colherá tempestade. Para bom entendedor, um verso já basta. Amados, o Messias sempre anunciou a humildade, a simplicidade e o amor, e sempre foi contra a violência. Já este sistema, que está aí, só anuncia divisão, luxo, riqueza e poder. Agem totalmente contra as verdadeiras palavras do Messias. Nenhum dos dois poderes representa o Messias. Pelo contrário, eles são anticristo, trabalham contra Cristo. Amados, o que está acontecendo no Brasil? Amados, no Brasil dominava um partido vermelho que se diz esquerda, e agora quem domina o azul que se diz de direita. Vale lembrar que não existe direita ou esquerda. A direita é o Messias. Os partidos dos homens é tudo esquerda. Quem fez isso foi os pedreiros maçom, que inventou isso direita e esquerda. A realidade, uma maçonaria inventou a esquerda, que dominou o mundo por um certo tempo. Aí a outra maçonaria inventou o que eles dizem direita, que vem tomando conta do mundo. Mas o outro lado não quer perder a boquinha do poder, e aí travam essas batalhas entre si. Mas aí com suas ideologias, eles manipulam os povos e criam duas partes. Aí os manipulados acham que está defendendo seu ideal, mas na realidade defendem ideais criados pela maçonaria, e ficam essa guerra entre partes. E podem reparar que tudo é dividido. A religião é dividida, a política, o futebol, as mídias, as marcas de empresas, e tudo vira guerra por causa do poder, no mundo todo, e tudo financiado pelos banqueiros internacionais. Os sionistas, eles querem ver o circo pegar fogo. Quanto mais caos, quanto mais guerra, quanto mais briga, melhores para os banqueiros,
Pois uma nação em guerra fica fragilizada. Aí eles veem como que vão solucionar, mas na realidade, com seus juros de banco, eles ficam cada vez mais bilionários. No Brasil, essa guerra entre o vermelho e azul se estende e cada um querendo puxar a farinha para seu saco. Se as pessoas se unissem, combateria fácil essa escravidão que vivemos com estes crapulas dos banqueiros. Mas há divisão. Cada um só olha para o seu umbigo e o outro que se exploda. É tudo o que eles querem. E essa briga durará eternamente, porque ser humano é egoísta. Ele só pensa nele, e que se exploda o próximo, ficando para trás. O evangelho do Messias, que nos pregou a igualdade, a humildade e o amor. E com isso todos perdem, porque é uma eterna guerra, um reino dividido, e todo reino dividido não subsistirá, como diz o Messias. E com isso se cumpre a profecia de Daniel 2. Os pés de ferro e barro, que é um reino misturado e dividido, parcialmente forte, e também parcialmente fraco. O reino dividido é o que restou da imagem, que começou com Babilônia. E agora só restou toda essa divisão, que foi profetizado que aconteceria. O Pai profetizou. Tudo acontece conforme suas palavras. Esses são os pés de barro, um reino totalmente dividido, que para o Pai não subsistirá. Será guerra e mais guerra entre o próprio homem, tudo por poder e cobiça. Mas o povo pequenino irá livrar de tudo isso, pois a partir do momento que não entra nessa divisão, não irá entrar nessa guerra, que ninguém vence, e sim todos perdem. Isso tudo é profecia, que o homem seria contra o próprio homem, como está em Isaías 19. O Pai já disse que citaria egípcios contra egípcios. Irmãos lutarão entre si, e irmãos com irmãos. Isso é a profecia. Não tem como escapar. O que temos é que sair fora dela, povo meu, como manda o Pai. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberão do vinho de ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro quanto ela se glorificou, e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte e leal em Deus que a julga. Os mercadores destas coisas, que dela se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? Apocalipse 18. E seja louvado por seu povo, que livra seu povo dessa Babilônia, e desse reino dividido, chamado poder político e poder religioso, um reino dominado por demônios. Quem lhe entenda. Amados, muitos falsos mestres e falsos profetas que têm saído pelo mundo, falam uma grande mentira. Eles falam que os maçons não aceitam Jesus, mas vou provar para vocês que eles aceitam. E eles foram quem criou o ídolo Jesus. O Pai nos dá revelação dessa parábola, em Isaías 44:13. Depois abre a Bíblia e veja lá. Acompanhe comigo, aqui agora. Veja só, o símbolo da maçonaria é o esquadro e o compasso. Como vocês estão vendo ele no vídeo, veja em Isaías 44:13, que uma imagem foi criada com a plana e o compasso, exatamente como é o símbolo da maçonaria. Todas as maçonarias adoram deuses, como Horus, Baal, Gadu, hoje conhecido no mundo inteiro como Jesus. E esse Deus mora em uma casa, exatamente como acontece. Jesus mora em muitas casas, muitos templos, seja ele católico, ou seja protestante. Ele mora como uma imagem, ou como nome de imagem. Exatamente como profetizou o profeta Isaías. Jesus é uma imagem, criada também pela maçonaria. O Deus deste século,
o Deus que representa o poder. Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino?